Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Correção de Provas. Hoje vamos corrigir a prova de 2018 de História do Brasil, aí do curso de formação de sargentos, o ingresso aí 2019-2020, prova do ano retrasado, certo? Sou o professor Luciano Vernieri e vamos dar continuidade aqui, então, na nossa correção. Essa primeira questão fala: os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deu de distintas maneiras, inclusive através do combate propriamente dito. No Nordeste, os indígenas promoveram um conflito de resistência que durou mais de 10 anos e ficou conhecido como: letra A, Confederação dos Cariris; letra B, Quilombo dos Palmares; letra C, Guerras Guaraníticas; letra D, Batalha de Guararapes; letra E, Confederação dos Tamoios. E afinal, qual é a resposta certa? A resposta certa para essa questão é a Confederação dos Cariris. Por quê? Segundo o próprio livro do Chiba e Pereira, no Rio Grande do Norte, ou seja, na questão falava assim em região Nordeste, então, no Rio Grande do Norte, os nativos se rebelaram contra a escravidão e combateram os colonizadores por cerca de 10 anos. O episódio ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariri. Então, aí está a resposta certa. E o que originou este combate? Nós temos que lembrar que, neste momento, nesta época da Confederação dos Cariris, havia a questão do domínio holandês na região. E muitos senhores de engenho contratavam bandeirantes para, então, capturar escravos fugitivos, que estavam lá enchendo os quilombos, dos Palmares, principalmente, foi o mais importante quilombo do Brasil. Tá? E nesse caso específico, tanto o quilombo dos Palmares, os senhores de engenhos vão contratar um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, para então tentar destruir tanto o quilombo dos Palmares como os índios cariris, que deu então a origem à Confederação dos Cariris, aí, que foi essa luta de resistência indígena contra o colonizador. O que não é o Quilombo dos Palmares? Primeiro, porque o Quilombo dos Palmares, ele, sim, está situado na região Nordeste, porém, ele reunia principalmente quem? Escravos africanos, e não indígenas. Também havia índios no Quilombo, mas a grande maioria das pessoas que ali viviam eram escravos africanos fugidos. Tá? Também foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho em 1694. Além disso, a luta dos quilombos palmares não durou 10 anos, durou bem menos. Por que não é as guerras guaraníticas? Primeiro, porque a guerra dos guaraníticos foi onde? Foi no sul do Brasil e não na região Nordeste. Tá? Porque foi um conflito entre a tribo Guarani, das missões jesuíticas, contra as tropas espanholas e portuguesas, como consequência do quê? Do Tratado de Madrid. Por que também não é a Batalha de Guararapes? Por quê? Porque a Batalha de Guararapes ela vai surgir de uma luta contra a presença holandesa no Brasil, e não índios que lutaram contra a colonização portuguesa. E, muito importante, que a Batalha de Guararapes é tida como a origem do exército brasileiro lá em 1648, pois nela houve a união do português, do escravo, do africano, pela defesa do território, ou seja, para a expulsão do holandês aqui do território brasileiro. O que não é a Confederação dos Tamoios? Bom, primeiramente, a Confederação dos Tamoios foi sim uma revolta de índios. Tá? Índios que aqui viviam, porque tamoio significa na língua indígena velho do lugar. Essa guerra durou 5 anos, ou seja, já não está de acordo com a nossa questão que falou em 10. E na região do atual estado de São Paulo, ou seja, não foi na região Nordeste. Tá? E a vitória portuguesa nessa batalha se deveu muito aos padres Nóbrega e Anchieta através do Armistício de Iperoig, ou Tratado de Paz de Iperoig, que foi de morte para os índios. Ou seja, uma informação que devemos guardar. Na Confederação dos Tamoios houve a participação de quem? Do padre Nóbrega e do padre Anchieta, através do Armistício de Iperoig. Vamos para a nossa questão número 2. Tive que diminuir aqui a fonte devido ao tamanho da questão. A questão número 2, ela fala que durante os séculos 16 e 17, no Brasil, ocorreram diversas rebeliões que refletiam a divergência entre interesses entre colônia e metrópole. Dentre essas revoltas, pode-se destacar, respectivamente,
com seu objetivo A. Nas questões A, B, C, D e E, nós temos ali, letra A, Inconfidência Mineira, que objetiva a abolição da escravatura, pois desejava ampliação do mercado interno com a mudança nas relações de trabalho na região? Será? A letra B, Conjuração Baiana, movimento da elite baiana que, embora identificada com as ideias da Revolução Francesa, não trazia em seu programa de revolução o fim da escravidão? Será que é essa? E a letra C, Revolta de Beckman, ocorrido no Maranhão, que, devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio dessa companhia. Bom, pode ser. E a letra D, Conjuração Carioca, organizada por escravos libertos que buscavam melhores condições de trabalho nas casas da aristocracia fluminense. E letra E, Guerra dos Mascates, ocorrida onde? Em Pernambuco, um conflito de interesses entre os senhores de engenho de Olinda e senhores de engenho do Recife, que disputavam o mercado consumidor de cana-de-açúcar. Qual é, enfim, a resposta certa? A resposta certa é a letra C, Revolta de Beckman. E vamos ver agora detalhadamente por que não é a ou a B, ou a D, ou a E. Sobre a Inconfidência Mineira. Primeira coisa, tinha grifado ali o erro desta questão, principalmente, a abolição da escravatura. A Inconfidência Mineira não tinha como objetivo a abolição da escravatura. Tá? Então não era um objetivo claro da Inconfidência Mineira abolir a escravidão, até mesmo porque a Inconfidência Mineira é um movimento de elite e não um movimento popular. Conjuração Baiana. Por que não pode ser a Conjuração Baiana a alternativa correta desta questão? Por quê? Porque está falando logo no começo que é o movimento da elite baiana. Não. A Conjuração Baiana ela foi uma revolta popular, não foi uma revolta de elite. Que, embora identificada com os ideais da Revolução Francesa, isso está certo. Porém, falava o seguinte, que não trazia em seu programa de revolução o fim da escravidão. Sim, estão aí listados os objetivos da Conjuração Baiana, e entre elas está ali a abolição da escravatura. Portanto, Conjuração Baiana foi uma revolta popular e que queria sim abolir a escravidão. Tá? Então está errado ali, movimento da elite baiana, e não trazia em seu programa a revolução o fim da escravidão. Questão número 3, ou seja, sobre a questão, a alternativa correta, Revolta de Beckman. Sim, ela ocorreu no Maranhão e devido à insatisfação dos senhores da região que queriam o fim da chamada Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que foi criada para tentar solucionar o problema da região e não solucionou. Qual era o objetivo da Revolta de Beckman? Terminar com a Companhia Geral de Comércio, terminar com a influência dos jesuítas e obter autorização para escravizar o índio. Esses eram os objetivos desta Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão. Por que não é a D? Conjuração Carioca, uma conjuração que a gente não ouve muito falar. A única coisa que está certa nessa alternativa é o nome, Conjuração Carioca, porque o resto está tudo errado. Por quê? Foi um movimento ocorrido aonde? A partir de reuniões da Sociedade Literária no Rio de Janeiro, tá? Que possuía ideias iluministas. Contudo, devido aos excessos dessas ideias, daquilo que estava saindo dessa sociedade, ela foi fechada e os membros foram presos, entretanto foram libertados logo em seguida. Então não tem nada a ver com escravo liberto, não. Eram membros aí, até mesmo da elite carioca. E letra E, por que não é a Guerra dos Mascates? Por dois motivos nessa questão. Ela ocorreu em Pernambuco, foi sim um conflito de interesse entre os senhores de engenho de Olinda, só que ali não é os senhores de engenho do Recife, e sim os comerciantes de Recife, que eles não disputavam o mercado consumidor de açúcar, não tem nada a ver isso. Tá? A questão é a seguinte, o açúcar entrou em declínio. Então, os senhores de engenho de Olinda vão pedir, então, apoio a quem? Aos comerciantes de Recife que vão fazer empréstimos com juros abusivos. Então ficou meio que refém, até mesmo porque Olinda, ou melhor, o povoado de Recife, ele era o quê? Ele estava ligado a Olinda. E um dos pedidos dos comerciantes de Recife foi o quê? Desanexar, então, o povoado, criar a vila de Recife ali, por Dom João V, tá? Que era rei de Portugal. Então foi essa a questão. Então não está errado a montagem dessa alternativa. Vamos para a questão número 3 agora. Depois da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, que colocou os portos portugueses sob controle francês,
Dom João determinou a abertura dos portos brasileiros. Essa medida tinha por objetivo o quê? Será que a letra A, que é permitir o comércio com a França? Será que é B, estimular a produção em navios no Brasil colonial? E a letra C, diminuir o poderio dos comerciantes ingleses no Brasil? Ou atender às necessidades de comércio da corte no Brasil? Ou então recriar o pacto colonial? Qual a alternativa certa? A alternativa certa é a letra D, atender às necessidades de comércio da corte no Brasil. Por quê? Pelo seguinte, primeira coisa, permitir comércio com a França? Não. Tá? Por quê? Porque a ideia da família real vir para o Brasil, né, foi o quê? Para evitar esse certo domínio francês sobre Portugal. Tá? Estimular a produção de navios no Brasil não tem nada a ver. Tá? Diminuir o poderio dos comerciantes ingleses no Brasil. Pelo contrário, tá? Os ingleses vão poder aumentar ainda mais, né, essa questão do comércio inglês aqui no Brasil. Tá? E por que atender às necessidades de comércio com a corte é a correta? Por quê? Porque ela vai atender de modo geral, porque vai abrir os portos às nações amigas, né, facilitando assim o comércio da colônia com outros países, e assim como a corte está no Brasil, portanto, se torna sede do governo, como se Portugal se tornasse a colônia e o Brasil se tornasse então a metrópole. Recriar o pacto colonial, pelo contrário, a partir dessa medida realmente praticamente se extinguiu o pacto colonial por conta da abertura dos portos. Questão número 4, vamos falar aqui então da República Velha. E a questão fala o seguinte, a República Velha vai de 1889 a 1930. O presidente civil que teve todo o seu mandato no século XIX foi. Ou seja, ele quer saber o único presidente, né, um único presidente civil, foi o único mesmo, que teve seu mandato pleno somente no século XIX, ou seja, até o ano 1900. Né? Foi quem? Foi Prudente Moraes. Por quê? Prudente Moraes ele era civil e paulista e governou de 1894 a 1898. Então ele foi, né, o único presidente civil que governou, né, foi presidente do Brasil civil que governou no século XIX. Todos os outros já, né, Rodrigues Alves, já vai pegar ali metade, já vai pegar, né, os próximos séculos, que no caso o século XX. Vamos para a nossa questão número 5, falando do governo militar de Castelo Branco, né, que é o primeiro presidente do governo militar. Ele buscou resolver desequilíbrios econômicos do governo anteriores por meio do PAEG, não é? Que é os programas e ações do governo. São ações desse governo, exceto, então, estão elencados 5 fatores que foram feitos durante esse plano no governo Castelo Branco, mas tem um que não. E esse foi a construção de Itaipu. Por quê? Porque Itaipu foi construída no governo Geisel, 1974 a 1979, e não de Castelo Branco. Ou seja, todas as outras alternativas estão corretas, porém, a construção da hidrelétrica de Itaipu foi durante o governo Geisel. Vamos para a questão número 6, que fala da corrente filosófica presente no movimento republicano e que inspirou o lema Ordem e Progresso. Foi o positivismo, espiritualismo, modernismo, relativismo, iluminismo? Qual foi a resposta certa? A resposta certa é o positivismo. Por quê? Porque o positivismo ele vai originar-se quando? No pensamento do francês Auguste Comte, que pregava o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. E aí temos a imagem, né, uma pintura, onde retrata, né, a confecção da bandeira da República, a nossa atual bandeira do Brasil. Certo, pessoal? Essa foi a correção da prova de 2018 de História do Brasil, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pode me seguir aí no Instagram, segue aí no Twitter também, no Facebook. Quiser mandar dúvidas no e-mail, mande no e-mail também, que eu vou fazer questão aqui de tentar ajudar vocês. Lembrando que a prova está se aproximando. Contudo, não deixe de acompanhar nossas aulas aqui, porque até lá teremos aí todo o curso pela frente. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima.